explicar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? É a última. Cara, não explica. O fato é esse, não tem como explicar exatamente. Eu posso te dar algumas dicas sobre como eu compreendo um pouco, mas isso ainda é... Como é que se diz? Não é suficiente. Existe uma linha da história que alguns teólogos defendem, e eu creio nisso, que é a linha da Heilgeschichte, que significaria para nós a história da salvação. É a história que Deus traçou desde a eternidade até novo céu e nova terra. Está lá, acabou. Nessa história da salvação, Deus decretou certas coisas. Deus decretou todas as etapas da história. Deus decretou quantas pessoas viveriam nessa etapa. Deus decretou quantos seriam salvos e quem Ele não salvaria. Deus decretou o nosso tempo de vida. Deus decretou os instrumentos para que essa história acontecesse. Então, por exemplo, tem Judas. Judas foi o filho da perdição, decretado por Deus. Deus o predestinou para isso. O diabo foi predestinado para. Então, Deus decretou uma série de coisas na história da salvação. O que é que isso significa? Você pode orar, chorar, jejuar, não vai mudar nada. Está decretado. Só que a história da salvação, ela se desenvolve dentro da história dos homens, do Cronos. Se a história da salvação se desenvolve na eternidade, a história dos homens se desenvolve no tempo. E muitas coisas da história da salvação precisam da ação humana para que ela se cumpra na história. Então aqui é a responsabilidade humana. Deus usa as ações humanas para executar o seu plano eterno. É nesse caso que, por exemplo, tem doenças que você ora e Deus curará, porque não estava decretada a morte naquele caso, e há doenças que você vai orar que Deus não vai curar, porque já estava decretado que o tempo daquela pessoa era aquele. Está decretado ao homem que ele tenha uma família, mas não está decretado com quem ele casará e vice-versa. Deus não decretou com quem nós casaremos. Isso cabe à responsabilidade humana, porque é a história que acontece dentro do tempo, dentro do Cronos. Então, a gente separando essas duas linhas, fica mais fácil entender o que é esse ato soberano de Deus, decretivo, que você não tem como mexer nele, e o que é a soberania de Deus, que nós chamamos de permissiva, porque tem que acontecer para que os atos decretivos dele sejam executados. Aí eu ouço besteira, tipo, mas a Bíblia não tem a palavra permissiva, também não tem decretivo. Cada besteira que eu ouço. Decretivo é um termo que nós usamos para explicar algumas palavras hebraicas e gregas, mas não existe nem hebraico e grego vontade, decretivo é vontade permissiva. O que existe lá? O fenômeno. Existe o fenômeno decretivo e existe o fenômeno permissivo. Simples assim. E aqui está a soberania de Deus, responsabilidade humana. Uma procede da Heilgeschichte, que é a história da salvação. Você não pode alterar nada dela. E a história do homem no tempo da história do Cronos, onde a história da salvação acontece.
Mesmo assim, ainda vão ter muitas coisas dentro da soberania de Deus e responsabilidade humana que precisam de explicações mais detalhadas. Mas, pelo menos, por essa linha aqui, a gente consegue entender um pouco onde uma anda e onde a outra anda. Okay? Não sei se isso ajudou ou atrapalhou mais vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, aproveita agora. Sobre soberania e responsabilidade humana. Só um exemplo rápido para você entender. Deus não decretou quem são salvos? Está decretado, não adianta. Se não tiver sido eleito por Deus, você vai passar a vida orando e a pessoa vai morrer e vai para o inferno mesmo. Porém, como que Deus executa o plano decretivo dele de salvação para os eleitos? Não é dentro da história dos homens? E dentro da história dos homens ele diz o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. É responsabilidade minha. Eu vou pregar, ele mandou. É responsabilidade minha. À medida que eu prego, quem ouvirá e entenderá? São os eleitos, soberania de Deus. Percebeu? História da salvação, história humana. Deus decreta, mas o homem, cumprindo a sua responsabilidade, Deus executa os seus projetos que na eternidade foram determinados. É só para você entender uma questão. E aí a gente tem a aplicação disso em várias outras situações sobre soberania e responsabilidade. Ok? Alguma outra dúvida? Amém. Eu espero no próximo mês, a gente vai ter o próximo bate-papo teológico no próximo mês. Quem sabe vem mais pessoas da igreja. Mas a ideia também é a gente ter esse tempo aqui para responder e também colocar isso na internet para muitas pessoas que às vezes têm essas dúvidas e não têm a oportunidade de perguntar. Mas a ideia é fracionar, não é colocar esse vídeo todo, é a gente cortar por perguntas e soltando as perguntas por etapas. Vai ficar até mais fácil na procura quando houver dúvida. Tá joia? Eu muito obrigado a vocês que vieram. Não só gerar suas dúvidas, mas ajudar aqueles que na internet também, de repente, têm as mesmas dúvidas e estão querendo algumas respostas, ou pelo menos um caminho para pensar, né? Talvez a resposta não seja completa, mas tem um caminho para pensar. Vamos pensar por aqui. Tá joia? Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, para pensarmos em Tua Palavra e as verdades que vêm na Tua Palavra. Que o Santo Espírito abençoe os Teus filhos, abençoe a minha vida e todos que amam a Tua Palavra, para que diariamente o Senhor nos permita compreender os ensinos das Escrituras, em nome de Jesus. Amém.